Bom dia, bom dia. Como estamos? Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam chegar às nossas consciências, né? Porque elas já estão aí, a gente aqui não toma consciência delas. Vou convidar para que a gente venha para aqui agora, neste momento, para que a gente esteja realmente presente, que a gente dê presença de qualidade para esse momento de estudo, em que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o capítulo Posses do livro Momentos de Saúde, né? Que é uma obra fantástica de Joana de Ângeles, para que a gente cresça e aprenda, porque eu digo para vocês, essa página que a gente vai ter a chance de avaliar hoje é uma das páginas mais profundas que eu já vi de Joana de Ângeles, é a minha opinião pessoal, tá? É uma das páginas cujas frases dariam, cada frase dessa, pelo menos uns 5 textos de tese de doutoramento. Cada frase. Que essa é uma característica dos espíritos evoluídos. Eles falam muito pouco e dizem por demais. Com poucas palavras eles conseguem abarcar verdadeiros universos. E não é diferente na obra de hoje. A gente vai fazer aqui aquela mesma dinâmica de ler primeiro o texto, para depois ir lá em cima ler aquelas frases que são norteadoras, aquelas frases que eu, da última vez que vim, falei que seriam como que mantras para nossas vidas. Sejam bem-vindas, vocês que estão chegando agora, já começamos, tá? Então, a gente está hoje falando do capítulo 7 do livro Momentos de Saúde e Consciência. Na verdade era Momentos de Saúde, juntou 2 livros, né? Aí virou Momentos de Saúde e Consciência, como a gente já explicou anteriormente. Então, a primeira frase já é um impacto aí para você receber na caixa dos peitos. O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. Isso me faz lembrar uma música de uma banda baiana chamada Lampirônicos, que diz assim, ó, década de 90. Só é seu aquilo que você dá. Olha que frase interessante para a nossa reflexão. Só é seu aquilo que você dá. Então, o melhor doador, esse é o verdadeiro possuidor. Isso faz a gente pensar um pouquinho, porque dá uma invertida epistemológica aí na nossa perspectiva. A gente começa a pensar, meu Deus do céu, o que realmente eu possuo? O que realmente é meu? O que eu tenho? Às vezes a gente tem a crença de que tem coisas que a gente não vai poder levar adiante. Quando na verdade, como diz uma outra canção, a gente vai ter sempre, né, a vida que se leva, é a vida que se leva, né? A vida que você leva é a vida que você leva. É a vida que se leva. Então, você vai levar adiante o que você traz dentro de você como vivência, o que você vai construir a partir da sua caminhada. Se você teve uma vida produtiva, com presença, aquilo ali é o que você realmente leva. O que se leva da vida é a vida que se leva. Então é nessa perspectiva que a gente vai entender que o verdadeiro possuidor é o melhor doador. É o que dispõe daquilo que ele está dando. Vou beber minha aguinha, tomando minha pastilhazinha aqui. Pronto. Então, o que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se. O que se tem, deve-se. Isso me remete nitidamente à parábola dos talentos.
Lembrem da história que é colocada ali. Jesus conta que cada um recebeu conforme as suas possibilidades. E, no entanto, alguns desses tomaram e investiram e produziram e fizeram com que aquilo se multiplicasse, enquanto que aquele outro que tinha pouco, com medo de perder, enterrou, e aí com isso perdeu até mesmo aquilo que ele não tinha. Ou seja, a gente às vezes recebe recursos. Esses recursos podem ser auferidos aí como dias, anos de vida, podem ser auferidos aí como benefício financeiro, como inteligência, conhecimento, como afeto, amizades. A gente pode ter diversas formas de interpretar essa parábola, mas sempre levando em conta a necessidade de multiplicar, de fazer com que isso se torne algo maior. Quando a gente retém, quando a gente guarda e a gente não multiplica, a gente acaba perdendo. Aí eu gosto de lembrar sempre a mensagem da natureza, como diz Emmanuel. O Rio Jordão deságua no Mar Morto. E ali, que é o ponto mais baixo do planeta Terra, abaixo da linha da água do mar, né? Então tá ali abaixo do mar e tem o chamado Mar Morto. Na verdade não é um mar, é uma lagoa, um grande lago, que ele retém e dele não sai água. Ele retém e ali salga. E por isso o nome Mar Morto, porque é tão salgado que não tem vida, só tem vida microscópica. Então morre. Por quê? Porque retém. Enquanto que ali pertinho tem o chamado Mar da Galileia, que é outro grande lago, o Lago de Genezaré, onde Jesus morou, né? Ali em Cafarnaum. E ali é piscoso, ali tem muito mais vida. Piscoso quer dizer o quê? Que tem muito peixe. Na época de Jesus, pelo menos tinha, não sei como está hoje. Mas o que é que acontece? Dali as águas chegam e se espalham. Olha que mensagem interessante, né? Quando a gente retém, salga. Quando a gente espalha, a gente multiplica. Olha que interessante para a gente refletir com relação aos nossos posicionamentos pessoais frente à vida. Perdão, gente, eu tô com uma uvulite. Então, tá, a úvula, a campainha da garganta está inflamada. Aí por isso eu fico, ela cresce e aí fica tocando na parede da garganta. Por isso que acontece isso. Mas vamos adiante. É coisa, viu? Então, tá combinando com a camisa. Quando se oferece, possui-se. Ou seja, a gente tem aquilo que a gente dá. A gente tem aquilo que a gente dá. Então é esse o movimento. É um movimento realmente de mudança de perspectiva. A gente precisa mudar o foco. A gente vem de um olhar completamente orientado para o materialismo e para o egoísmo. Trago até algumas questões aqui de um livro dos Espíritos para a nossa reflexão. A gente vê aqui. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Tá? Na questão 799, pouco depois, a gente vai encontrar lá, justamente, que o objetivo do Espiritismo é destruir o materialismo. Então, essa visão materialista em nós precisa ser reformulada. O olhar que a gente tem de reter para garantir, aprisionados ainda a uma lei de conservação primitiva, uma vivência da lei de conservação de maneira primitiva ainda, animalesca. A gente retém, a gente quer ter. E aí por isso fica sempre achando que o objetivo do viver é angariar recurso, garantir posses.
Só que aí, a gente vai ver mais tarde Jonas falando, quando a gente retém, isso implica na falta para alguém. Olha que interessante, né? Quando a gente retém... Gandhi falava isso. Mohandas Gandhi, o Mahatma, ele dizia que a pessoa que retém é um ladrão. É um ladrão. Porque ele está roubando de quem não tem. Olha que fala interessante para a gente refletir. Que impactante. Como é impactante pensar isso, né? Eu lembro de Peixinho contando essas falas lá na Federação Espírita, quando eu frequentava lá o grupo de estudo da Sabedoria Universal, e ele dizia exatamente isso, que a gente, aquele que tem, ele citava literalmente Gandhi dizendo, né, aquele que possui mais do que necessita é um ladrão. Uau, hein? Que baque, hein? Que fala, né? Aquele que possui mais do que necessita é um ladrão. Então isso aí é algo para pensar, né? Bota para pensar. O pior é que a pessoa não sempre acha que ela necessita de um negócio a mais. Então ela nunca vai se sentir assim. O problema é que a gente tem crenças a respeito de que são necessárias, coisas necessárias. São, na verdade, pseudo-necessidades. São necessidades ilusórias. Diga, Cláudio. Uma frase que eu gosto muito que diz que o homem mais rico é aquele que menos precisa. Está aqui também para ser falado, né? Questão 926 de O Livro dos Espíritos. A frase literal é assim, ó: o que menos necessidades tem, esse o mais rico. A fala dos Espíritos é concisa e vai em cima, né? 926. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Então isso é algo para a gente pensar, né? E também com o passar da vida, você vai perceber o seguinte, que não adianta você pessoalmente ter 10 bonés desse, 10 camisas, e que você não ter outras pessoas do seu lado, que aquilo por si só não vale nada. Já imaginou ser todo bonito assim, ninguém vê, Silvana não elogiar, vai perdendo. Você está entendendo o meu raciocínio? O problema é quando a gente... maravilhoso, ninguém anda dentro do seu carro para passear com você, terminando um tédio. Pensa. Bem, eu acho que um dia a gente vai chegando a essa conclusão. Eu me lembro que na pandemia, que a gente estava isolada, eu dizia assim, meu Deus, eu botei batom, botei perfume, me arrumei toda, ninguém vai me ver, eu sentia falta disso. Sozinho, para mim, não tinha efeito. Olha aí, que interessante, eu né? sinto falta da época da pandemia, que eu e você saíamos para andar dentro de baixo de chuva, e agora a gente não anda mais. O que é que mudou? Você. Então, gente, ó, partilha. Olha que interessante essa fala aqui pra gente pensar. A gente tem partilha, é isso que a gente tem no final das contas. É isso que a gente leva da vida, as partilhas. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. É exatamente isso. A forma de partilhar. É por isso que eu Isso não faz fiz toda a aniversário de cachorro. Pronto, é isso, né? Vivenciando, né? Com presença, mas é isso, a gente precisa. Quando eu vou dar parabéns para alguém, ultimamente eu falo com muita vida em cada ano. Não adianta você ter muitos anos de vida se você não tiver muita vida em cada ano. Aprendi isso com Peixinho. Peixinho sempre fazia isso. Ele dava parabéns dizendo isso, né? Muita vida em cada ano. E aí por quê? Porque a gente não adianta ter muito ano de vida se você não viver bem esses anos. Não adianta de nada, não serve para nada. Então é preciso que você tenha muita vida em cada ano. Mesmo que seja poucos anos, que você tenha muita vida. Eu me lembro do exemplo de Jesus Gonçalves. Eu esse ano estou completando 30 anos de espírita que sou. Tá. Esse ano, 30 anos espírita. Calma, viu, Silvana? Hoje eu estou completando 29 anos de fazer palestra espírita. Hoje, na data de hoje.
E para mim não serve de nada isso se não tiver vivência, se não tiver presença sentida, se não tiver significado. Porque você pega uma história de um Jesus Gonçalves, que tinha Hansen, mal de Hansen, que foi espírita por quê? 1, 2 anos? 3 anos? Nossa, e olha a contribuição dele. Olha, em 2, 3 anos sendo espírita, ele vinha sendo materialista, ateu. Aí em determinado momento tem uma grande guinada na vida, uma grande transformação. E tem uma vivência tão profunda que impacta pra gente. É um grande exemplo pra gente hoje, a história da vida de Jesus Gonçalves. O que adianta ter 30 anos, ter 40 anos, 60 anos de espiritismo, se não tiver presença sentida, se não tiver interesse, se não tiver ali realmente transformação, se não tiver mobilização, se não me faz uma pessoa melhor, para que eu quero ter tantos anos de vida? Não serve para nada. É preciso ter qualidade e não quantidade. É preciso que a gente perceba a necessidade de propósito, que a gente tenha uma vida significativa, que a gente tenha uma vida com sentido existencial. É isso que interessa no final das contas. Não adianta eu ter uma poupança recheada, porque na velhice eu quero estar com um lastro financeiro bom para poder estar bem e tudo mais. E aí não acontece da forma como você queria e você vai ficar triste por isso. Como é isso? Entende? Aí eu lembro da outra parábola, a parábola do rico insensato, que Jesus conta que o rico não tinha mais o que fazer com tanto dinheiro, resolveu derrubar os celeiros que tinha, construir outros, encheu esses celeiros, aí foi dormir, botando a mãozinha atrás da cabeça, dizendo: oh, minha alma, que coisa maravilhosa, eu sou tão rico. E aí vem a voz da consciência, ou o Espírito Santo, como alguns prefeririam, o Espírito de verdade, e diz assim: homem insensato, ainda esta noite sua alma será tomada. O que azar também. Ou seja, para quem ficaram os bens que você amontoou? Para quem? Vai viver ali para os herdeiros brigarem entre si. Vai ser um elemento de conflito na vida dos outros. Então, é preciso que a gente se pergunte: o que realmente eu estou fazendo aqui? Essa mensagem de Joana de hoje é fantástica para a gente ter esse tipo de reflexão. Aí é preciso que a gente lembre, né? Jesus diz, né? Jesus pega, a gente vai ver lá capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra esplêndida que é o nosso roteiro, né? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai ver lá uma parte específica que é quando Jesus é questionado com relação aos impostos. Aí ele pede para entregarem a ele uma moeda. Aí naquele momento ele vira e pergunta: quem é que vocês estão vendo aqui? É César. Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem feito o quê? Uma inversão epistemológica. A gente tem dado a Deus o que é de César, tem dado a César o que é de Deus. A gente está invertendo as coisas com muita frequência. A gente precisa aprender a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A gente precisa saber realmente onde investir o nosso tempo, onde investir o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Porque eu não estou aqui dizendo para a gente simplesmente virar um peso para a sociedade, abrir mão dos recursos e dizer: eu não preciso disso, eu vou agora viver sob os auspícios dos outros. Não é isso que eu estou falando, gente. Estou falando que a gente precisa repensar a forma como a gente tem investido a nossa vida. Que às vezes a gente investe demasiado tempo, demasiado afeto em coisas que são perecíveis, em coisas que a gente não vai levar, em coisas que a gente realmente não importa. A gente fica procurando picuinha para brigar em família por conta de herança, por exemplo. Problemas com relação à questão do financeiro e tudo mais. A gente precisa parar e se questionar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente está se posicionando diante disso aqui? Porque isso faz toda a diferença e a gente vai muitas vezes perder a paz. Os estudos apontam, na psicologia positiva, que é o estudo da felicidade, o estudo do bem-estar subjetivo, como se chama, o BES,
que é isso que a gente vai ver? Os estudos todos mostram para o fato de que a gente precisa de recurso para ser feliz. Precisamos, isso é óbvio. Tá lá também, a gente já viu isso aqui várias vezes. Questão 922 do Livro dos Espíritos, né, que preciso para ter felicidade dentro do âmbito da vida material, a posse do necessário. Precisamos disso. Não dá para você ser plenamente feliz tendo necessidades não supridas. Não dá para você ser feliz passando necessidade. Então tem que ter a posse do necessário, tá? Mas além disso, os espíritos deixam bem claro que é preciso também ter a consciência tranquila e precisa ter fé no futuro. Ou seja, tem aí a necessidade de que a gente amplie o olhar para além da vida meramente material e veja também a vida moral como sendo o lastro. Perceba que é uma coisa para a vida material, que é a posse do necessário, e duas coisas para a vida moral, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa é a tríade da felicidade, conforme a gente vê dentro do espectro da doutrina espírita. Dentro da psicologia positiva, a gente teria que incluir mais dois, né? Que são os relacionamentos saudáveis, significativos, e também a gratidão. Um senso sincero e verdadeiro de gratidão. Isso ajuda você a ser feliz. É o que os estudos da psicologia apontam desde 1998, quando surgiu a psicologia positiva. Então, com isso, eu brinco dizendo, né, que para você ser feliz tem que ter CPF e RG. Vocês já me viram falando sobre isso, né? CPF, C de consciência tranquila, P de posse do necessário, F de fé no futuro, e RG, R de relações significativas e G de gratidão. Então, com isso, a gente consegue construir felicidade. Então, às vezes a gente se vê ali numa corrida dos ratos, completamente absorvido pela necessidade, às vezes uma necessidade inventada, de termos garantias com relação ao nosso futuro, sem se questionar se realmente aquilo ali garante alguma coisa. Esse negócio de futuro é meio complicado, né? O pessoal diz, tem que viver o momento. Mas você não pode viver absolutamente o momento. Não, de jeito nenhum. Eu não posso fazer um mercado hoje só para eu almoçar e tomar café de noite. Eu estou pensando a semana toda, mesmo que eu não esteja aqui de repente. Sim, claro. Mas tem muita gente que diz, não, é só o dia de hoje. Eu fico assim olhando, calada, mas é meio pirado isso. Não, mas aí é que tá. Em tudo a gente vai ter um aprendizado. É por isso que eu gosto de lembrar Arthur Valadares quando ele diz assim, ó: todo aprendiz sincero vai trazer algum nível de crescimento na leitura do Evangelho. Então, se você tiver no nível evolutivo lá em cima, lá questões 100 em diante do Livro dos Espíritos, a escala espírita, a gente vai ver os espíritos mais imperfeitos, eles vão ter um aprendizado lendo um texto. Esse texto aqui que a gente está lendo hoje, esse. Estou lendo esse texto, vou ter um aprendizado. Aí uma pessoa muito mais evoluída que eu vai ter outro aprendizado diferente, dentro do nível de capacidade de compreensão dela. Então, cada um vai ter um nível de aprendizado diferente, que é circunstanciado pelo seu momento, pela sua contingência evolutiva. Então, sempre eu aprendo. Sempre eu tenho chance de aprender, desde que eu esteja disponível para isso. Então, quando eu pego essa circunstância de dizer assim, cada dia seu mal, ou como é que eu interpreto isso? Cada um vai trazer para o seu aprendizado, para a sua necessidade, e vai, obviamente, ter um crescimento com relação àquilo. E gradativamente a gente vai se aproximando do que é a verdade. Porque tem isso, né? A gente não pode entrar na lógica espírita, a gente não pode entrar no relativismo. A gente vê muita gente falando em palestra espírita, eu fico assustado. Isso é relativo, é relativo. Esse relativismo não coaduna com o que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita não é relativista, ela é perspectivista. Tá? Relativismo é o quê? Tudo é relativo. Não, pera lá, calma aí. Existe algo que é absoluto e nós temos posicionamentos relativos a esse algo absoluto. Dizer que tudo é relativo seria dizer que não existe esse algo absoluto. Ou seja, não existe verdade, não existe uma referência à lei, por exemplo. Não existe a lei moral, não existe. Seria dizer isso. O que não é verdade. A gente sabe que existe a lei e a gente aqui ainda tem dificuldades e imperfeições para compreender a lei. Tá? Mas gradativamente a gente vai se aproximando dessa verdade. Essa caminhada
gradativa para poder se aproximar disso. Aí Joana diz: na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena permanecendo inútil. Olha que interessante, hein? A verdadeira posse é o bem que você espalha, produzindo alegria, proporcionando alegria, ao invés de ser o recurso que você armazena e se torna inútil. Não adianta de nada você reter. É preciso que aquilo esteja produzindo. É preciso que aquilo seja combustível para levar essa alegria, proporcionando alegria aos outros. Então é isso que Joana está trazendo aqui. E é interessante, porque eu me lembro do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que tem 2 capítulos desse livro que são geminados, o 165 e 166. O 165 é bens externos e o 166 é uma complementação do 165, que é posses definitivas. Perceba, ele começa analisando os bens externos, para depois ele analisar o que é posse definitiva realmente do ser. E aí com isso, ali ele tem justamente essa perspectiva que eu acho fantástica para a gente refletir, né? Sobre os recursos, a forma como a gente lida com o recurso. Às vezes você tem pouco recurso, mas usa bem. E às vezes você tem muito recurso que não usa. E o recurso aqui não estou falando só do dinheiro. Por exemplo, a disponibilidade de saúde, por exemplo. Para que você tem usado sua saúde? É uma coisa que a gente precisa perguntar. A gente não para se perguntar: poxa, eu estou saudável, eu estou bem. E aí, eu estou sendo útil para alguém diante dessa história de estar saudável? Eu tenho feito algo para alguém usando essa saúde que eu disponho? Então, volta e meia, a gente tem que se perguntar coisas assim, coisas simples. Eu tenho informação inútil na cabeça? Para que eu tenho essa informação? Deixa eu tentar trazer, então, utilidade, aprender coisas úteis. Deixa eu tentar usar o meu tempo. Eu tenho tempo disponível? Então, como é que eu estou usando esse tempo? Como é que esse tempo está sendo usufruído por mim? E como isso está impactando no meu entorno? Como eu estou sendo um elemento de transformação desse entorno? E de mim mesmo, óbvio, porque eu também faço parte desse entorno. Então é preciso que eu, volta e meia, me pergunte, me questione como eu tenho usado os recursos que eu disponho. A gente não para pensar: eu não tenho dinheiro não. Não tem dinheiro, mas tem outros tipos de recursos. Diga. Aí a gente chega, aí você fala da pessoa que tem a voz boa e canta uma coisa que não edifica, aí tem uma música de fundo aí que você fica se perguntando o que é que essa música quer trazer, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, né? A gente vê que tem também, né, uma questão que traz sobre isso, questão 988. Cada um deverá dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Bateu, doeu, leve para casa que é seu, né? Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Perceba, gente, ó. Cada um deverá dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Mas também tem pessoas que não têm capacidade de algo melhor. Você já percebeu isso? Ou exemplo, não tem percepção da capacidade. O que ele disse assim para mim, ele é colega de Marcos aqui do coral, e ele é maestro também. Só sei que ele futucou, você que fez um negócio de música clássica. Lá no teatro, ele dizendo: meu Deus, que desse vontade de chorar. Disse que tinham 12 pessoas. Se fosse um bate-barriga, estava lotado. Bate-barriga. Você é mais antigo do que a minha avó. Você entendeu o que eu quis dizer, entendi. Agora, por quê? Infelizmente, amigo, é o nosso padrão. Vamos lá, Kardec, quando ele fala sobre a maturidade do senso moral. Tem pessoas que não dão conta. E tá maravilhoso, não tem problema não. A gente vai continuar caminhando. Mas é só o que ela entende, Danilo. Às vezes a bichinha não é nem mal. É o que ela entende, é o que ela consegue atingir.
Não adianta você estar muito lá e não conseguir atingir. E quem disse que seria fácil, dona Mônica? A gente precisa perceber que a gente é elemento dessa transformação. A gente é que precisa também dar foco para isso, né? A gente precisa se questionar, como eu trago, de vez em quando eu trago aqui Marion Woodman, quando ela diz, né, cuidado com a qualidade de informações que você consome, porque isso se torna ruído de fundo da sua mente. Então, óbvio que você precisa também se colocar ali como elemento de transformação, que se você muda, perceba aqui, ó, aqui tem uma toalha de mesa, né? Se eu pego um ponto dessa toalha, o pessoal do vídeo não vai ver, mas eu pego um ponto dessa toalha para cima, puxo para cima, o entorno todo vem junto, ó. Então, é isso que quer dizer quando Gandhi falava que o amor de um aniquila o ódio de milhões. Olha que fala impactante, hein? O amor de um aniquila o ódio de milhões. Ou seja, se um se eleva, o seu entorno se eleva junto. A gente precisa perceber que nós somos esses que estão sendo convidados a se elevar. Diga, Cláudio. Faz lembrar também aquela passagem que Jesus fala de você colocar o lampião, A candeia sobre o alqueire, né? porque aí você consegue alcançar mais. Você amplia a luz. Exato. Quando você coloca em cima, aí é que você consegue vislumbrar o entorno, né? Então é isso. É pra isso. A gente não vai pegar uma lanterna, uma vela acesa e colocar embaixo do vaso, né? A gente vai colocar ela no alto para poder clarear. Então é isso, essa subida aí que vai elevar, vai inspirar, que vai trazer. E aí a gente entende aí quando a humanidade recebe algumas visitas, como por exemplo lá Francisco de Assis, quando encarnou na Terra. Mobilizou ao redor dele tanta coisa, tão grande, tão fantástica, né? Aquela percepção. Então é isso aí, essa transformação. Hoje cedo estava lendo sobre a vida de São Bruno e ele fala justamente dessa questão, né? De você fixar, a cruz é fixa enquanto que o mundo está girando. Ele fala assim, então quer dizer o quê? Que a gente precisa mirar em Jesus e não ficar tonto com essas coisas que o mundo às vezes vem nos trazer para nos atrapalhar. A gente às vezes tem inúmeras circunstâncias de como é que eu diria... Ai, Deus. Como? Vulnerabilidade. A gente tem circunstâncias assim de não conseguir romper com as coisas que atrapalham, sabe? Aqueles fatores que acabam atrapalhando agora. Por exemplo, estou falando aqui tentando vencer o barulho que está lá. Então isso é o momento de você perceber, opa, deixa eu tentar dar foco e fixar na cruz. A cruz está fixa, o mundo está girando. A gente tem que fixar no que realmente interessa. Então isso é um grande desafio. Muitas vezes, para você viver, conviver em determinado ambiente, amigo, você tem que dançar bate-barriga, você tem que fazer, porque não adianta você querer com seu discurso, porque você não vai atingir nem fazer o trabalho que você quer. Eu vivi muito isso em Alagados. Sim, Você está entendendo? Para eu ter o carinho, tudo para aquelas crianças durante 9 anos como eu vivi ali, eu tinha que entrar no deles, eu saía na praia, você está entendendo? Com eles. Porque não adiantava eu ficar lá num pedestal de idiota fazendo o quê? Mas aí que tá, né? Complicado, amigo, não é brincadeira não. A gente tá ali num trabalho de empatia. Então, obviamente que isso exige que a gente se aproxime, tá? Então, óbvio que em determinados momentos a gente vai precisar, sem se corromper, óbvio, né? Sem se corromper, sem também precisa vender livro na casa espírita, então bora vender qualquer tipo de livro. Não pode, casa espírita a gente vai ler livro espírita. Então tem que também ter cuidado com relação a isso, que eu vejo isso às vezes, né? Algumas situações assim que são bem terríveis. Casa espírita vendendo livro não espírita e que não tem nada a ver com a proposta do espiritismo. Isso a gente vê. Integrando a casa, várias outras coisas de terapias que não tem nada a ver com, né? Sim, isso também tem bastante, né? Mas aí é que tá, a gente vai continuar com Kardec. Isso é que interessa, né? A gente focando Kardec, tentando ensinar Kardec, porque é o que realmente faz a diferença. Então com isso, a gente vai crescendo e vai percebendo, como diz João,
lá no evangelho dele, no capítulo 3, versículo 27, João falando sobre o outro João, né? João evangelista falando sobre João Batista. João Batista tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, ó: nada chega ao homem que não venha do céu. Ou seja, se nesse momento da sua vida, por exemplo, você está passando por um desafio financeiro, não veio de outro lugar que não do céu esse desafio para você. Chegou até você, tem um porquê, tem um para quê. Você não está solta, você não está absolutamente à deriva, ao acaso. Não. Tem um sentido, tem um significado. Você pode não compreender, mas tem. Veio do céu para você. Então, tenta pegar nisso aí um aprendizado. E aí cresce com isso. Aí outra atitude, você vai ter outra percepção. Aí eu lembro daquela fala de Paulo de Tarso, Romanos 8:28. Quando ele fala que tudo coopera para o bem dos que se engajam no propósito de Deus. Ou seja, está sentindo que parece que a vida tem dado nãos para você. E aí quando a gente fala em termos financeiros, isso é algo muito forte, né? A gente vê muitas pessoas se queixando com relação a isso. Então é o momento de você se perguntar: poxa, será que eu tenho cooperado para a obra maior ao meu redor? Será que eu tenho cooperado? Porque tudo coopera para o bem para quem faz isso. Então é hora de que eu faça. Aí a gente pega a história do próprio Kardec, quando ele descreve lá em Obras Póstumas que os espíritos falavam para ele, né? Ele perguntava: poxa, e com relação à questão financeira, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? Porque ele passava por dificuldades financeiras terríveis. Ele passou por falência, né? Você sabe a história de Kardec, né? Ele passou por uma situação de falência. Foi realmente uma circunstância bem difícil que ele teve. E aí os espíritos falavam: não te ajudar nisso seria não te amar. Então ele foi auxiliado também com relação a isso. A questão financeira. Tudo coopera para o bem daqueles que se afinizam com a lei, né? Com um propósito maior. Então é preciso que a gente lembre disso, que a gente consiga fazer para que a gente tenha aquela atitude preconizada por Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, aquela frase famosa de Paulo que a gente repete bastante, que é: em tudo dai graças. A gente precisa dar graças a Deus em tudo, Graças a Deus. inclusive nos problemas, nas dificuldades, inclusive nas adversidades, nas circunstâncias mais difíceis. Muito obrigado, Senhor, por mais essa provação que me chega. Muito obrigado, Senhor, por esse desafio. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ou seja, eu exercito aí a flexibilidade mental para perceber de outra forma, ver nisso aqui que eu estou vivendo agora uma oportunidade. Mas é difícil. É um crescimento. Me disseram que eu estava vivendo um mundo de poliana. Mas às vezes a gente vive isso de Me poliana. disseram assim afrontosamente: Moniquinha, você quer viver o mundo de poliana? Eu disse: não, mas tem coisas que eu não consigo resolver. Ou eu convivo numa boa, ou eu vou bater a cabeça e vou ficar doente, eu comprar remédio, vai criar esse problema. Mas poliana é dialética. Você tem que ver os dois coisas, né? Mas tem gente que acha que não, eu nunca me abato muito com as coisas, entendeu? Então, às vezes... Minha filha domingo, só explicar o que eu estou dizendo isso. Minha filha domingo foi para o Ideal e tinha um... Ai, meu Deus, pode falar? Pode, tá gravando, você sabe disso. Tudo bem. Aí tinham dois caras na moto seguindo ela ficou nervosa, ela subiu aquele meio fio, até frente do Hiperideal, o carro deu perda total. E o carro tinha 3 meses do seguro vencido. Porque eu ia trocar agora e ia fazer tudo bem. Aí foi horror. Conclusão, aí todo mundo: menina, você tá com a cara, você nem... O que eu vou fazer, gente? Se o carro já acabou, eu vou chorar pelo carro? Não vou. Vou resolver o quê? Não vou. Richard Simonetti falava assim, né? Ele dizia assim: Perda total. se você descobrir o que está doente, isso pode ser muito ruim, mas isso pode ser bom. Então, se for muito ruim, quer dizer que você, por exemplo, pode vir a desencarnar. Se você desencarnar, isso pode ser muito ruim ou isso pode ser bom.
mas vamos dizer que você desencarne. Aí quando você chegou no plano espiritual, você foi acolhido lá pelos espíritos. Isso pode ser uma coisa muito ruim ou pode ser muito bom. E aí se você foi acolhido pelos espíritos, ou seja, ele vai o tempo inteiro colocando que você precisa exercitar sempre olhares para perceber que pode ser bom ou ruim, depende de você, da forma como você se posiciona. O jeito como você encara faz toda a diferença no final das contas. Aí ele traz justamente essa perspectiva, né? Que às vezes a gente acha que a solução para a coisa deve ser uma visão imediatista com relação à vida. E é preciso que a gente lembre, né? Os espíritos falam, né? Que na questão 914, quanto mais esclarecimento nós temos a respeito das coisas espirituais, menos as coisas materiais nos afetam. Questão 914 para a gente refletir aí, né? De O Livro dos Espíritos. Quanto mais esclarecimento espiritual, menos valor às coisas materiais a gente dá. Então, com isso, a gente exercita outros olhares, outras percepções, outras perspectivas. E aí, na 912, duas questões antes, ele diz que o caminho para que a gente consiga combater o nosso apego material, o nosso materialismo, o nosso imediatismo, o nosso egoísmo, essa natureza corpórea, é justamente praticar a abnegação. Ou seja, negar-se a si mesmo. A gente precisa exercer justamente esse altruísmo, que é o contrário do egoísmo. É exatamente isso que a gente precisa, volta e meia, estar se lembrando. Abrir mão das coisas. A gente fica tão apegado às coisas, de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina interna. E abrir mão de certos afetos. Abrir mão de, não, eu guardo com todo o carinho do mundo tal coisa. E aí eu vejo, por exemplo, lá na minha família, vejo algumas pessoas que, meu Deus do céu, estão ficando mais velhas e ficam querendo amontoar coisas em casa. Não chega ainda a ser uma síndrome de Noé com animais, né? Mas é de Diógenes. Síndrome de Diógenes é aquela síndrome que a pessoa começa a acumular coisa em casa. Guardar coisa em casa, um dia eu vou usar, um dia eu preciso. Aí tem aquela baixela que ganhou no casamento há 40 anos, que usou uma vez e que está lá guardada, e fica me perguntando, para quê? Não vai usar mais. Vai ser problema para os herdeiros depois terem que vender ou dar para alguém, doar para alguma instituição. É isso, porque não vai usar e, no entanto, fica ali amontoando. Eu tenho aqui a carta do meu primeiro namoradinho. Bicho, eu tenho tudo guardado na casa da A pergunta é, pra quê? A pessoa vai ler ainda? As amigas. A pessoa vai ler? Ou seja, ração pra traça. Mas sabe o que é que eu penso? Vou dizer o que é que eu penso. Às vezes, meu Deus, quando eu tiver velha, que tiver com Alzheimer, aí eu vou ver essas coisas antigas. Não vai nem lembrar como é que se lê. E nem o que é. Não vai nem lembrar qual é o formato da letra A. Pra poder saber como é que lê. Agora uma notícia pra você, Silvana. Geralmente no Alzheimer essas lembranças mais antigas se preservam. Então não precisa lembrar dela não, porque já vai ficar na sua mente. Não esquece como é que esquece a memória imediata, é o que esquece. O que lá do passado lembra com mais facilidade, então isso aí não tem muita necessidade não. Mas a gente faz isso, a gente amontou a coisa. A gente fica dizendo, um dia eu vou precisar. Tem lá uma ferramenta específica, pequenininha, que vai servir para uma situação extrema. Mas eu tenho guardada lá, porque um dia pode ser que eu precise. E nunca preciso. Estou prevendo que teremos problemas com o áudio depois no vídeo, né? Porque as pessoas vão ter dificuldade de ouvir minha voz aqui, né? Mas a gente vai tentar mesmo assim usar. Então o que acontece? A gente precisa, volta e meia, abrir mão de certas coisas. Abrir mão. E eu tô falando, não abrir mão só de coisa material. Eu falei coisa material aqui, mas às vezes a gente guarda afetos que não consegue abrir mão. Tem gente que eu atendo no consultório que fica ainda na expectativa de reencontrar uma namoradinha que teve lá na adolescência pra poder passar na cara dela. Tá vendo que você disse que eu não ia conseguir estar vivendo com ninguém e hoje eu tenho uma família?
Ou seja, não consegue abrir mão disso, de deixar pra lá uma fala malfadada da pessoa lá que disse que você vai ficar sozinho pro resto da vida, e aí ela toma isso com a mágoa e fica aprendendo aquilo e quer manter isso. Imagine que situação. A gente precisa abrir mão de certos afetos também, né? A gente precisa abrir mão de certas mágoas, porque isso acaba contaminando nossos corações. Lembrem da história, né, de Chico Xavier, quando a irmã dele, a pretexto de ajudar, porque ele tinha um cachorrinho já muito velho, que ele chegava de madrugada do centro espírita que ele trabalhava, depois de ter psicografado, ainda tinha que limpar o ambiente, porque o animal já não andava, então melava o chão todo. Aí ele tinha que limpar o ambiente, limpar o animal, e aí ia dormia 1 hora por noite, 1h30 por noite, porque tinha todo esse ritual quando chegava em casa. E aí, a pretexto de ajudar, a irmã vai lá e mata o animal. Aí ele fica magoado com isso, fica muito magoado com isso. Aí Emmanuel aparece e diz: Chico, você precisa perdoar a sua irmã, porque isso está infectando, se a gente pode falar dessa forma, a prática do trabalho mediúnico. Então, existe uma sombra no seu coração, a gente precisa curar isso. Emmanuel, mas como é que eu faço isso? É tão difícil. Chico, pergunte a ela o que é que ela mais gostaria de ganhar e providencie, dá para ela. Aí ele fica: mas peraí, Emmanuel, foi ela que me magoou, eu que tenho que dar um presente para ela. A receita não é minha, Chico, a receita é de Jesus. E aí Chico vai e pergunta com aquela raiva, né, sem querer. E aí a irmã diz que ela queria uma máquina de costura Singer, aquela coisa assim maravilhosa. É Singer, na verdade, a gente fala Singer aqui no Brasil, né? E aí, a pessoa vai lá, compra. Pense que ele tinha um ordenado pequenininho, né? Ganhava o salário mínimo. Então ele divide ali em umas 12 encarnações para conseguir pagar aquela máquina. E nessa brincadeira, no dia que ele dá de presente para a irmã, Emmanuel aparece para ele e bota ele para ver, né, que sai dela uma luz que atinge em cheio o coração de Chico e dissolve toda a sombra que ele guardava no seu coração naquele instante. Então isso é justamente o momento em que a gente tem ali de crescimento, a gente perceber que quando a gente dá, a gente é que recebe. O perdão se expande, né? Isso é fantástico, isso é realmente incrível para a gente pensar. O problema é que a gente vive nessa lógica de comparações. A gente vive, como eu falo de vez em quando, né, querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. A gente vive querendo impressionar os outros. A gente precisa o tempo todo se sentir importante, querendo impressionar os outros. Questão de número 828A do Livro dos Espíritos. O homem simples, porém sincero, está mais próximo de Deus do que aquele que finge ser o que não é. Olha que fala importante, impactante pra gente, né? Muito. Olha que fala importante. O homem simples, porém sincero, está muito mais próximo de Deus do que quem finge ser o que não é. Quem fica querendo se exibir para os outros, ser importante, ser validado, ser como é que eu diria, convalidado pelo outro. A gente quer às vezes que o outro admire a gente. A gente quer ser validado pelo outro o tempo todo. E aí eu lembro também de outra passagem bíblica, que é Gálatas 6,40, quando Paulo de Tarso fala, né, que o homem precisa viver o bem sem ficar se comparando com os outros. A gente fica comparando. As redes sociais têm trazido tanto problema para a vida das pessoas, porque a gente fica se comparando, fica achando: ai, como minha vida é infeliz, veja de fulana, que só posta coisa legal. Pense aí se fulana vai parar para postar os boletos, se fulana vai parar para postar problema. Não dá, não tem como. Diga, Jamila. Você acha que tem mais relação com a questão do ego ou da maturidade? E quem disse, Jamila, que não são as duas coisas uma coisa só, né? A maturação do ego leva justamente a esse momento em que a pessoa se sente na necessidade de... Que assim, é uma frase que eu gosto sempre de lembrar, que eu, conversando com o Flávio Santos, isso há muitos anos, aqui na Juventude Espírita, nessa sala, inclusive,
A gente conversando uma vez, a gente falava sobre isso, né? Que quanto menos a gente se conhece, mais a gente se importa com o que o outro pensa de nós. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente se empolga com a opinião do outro a nosso respeito. Ou seja, se você se conhece, o outro pode pensar o que for. Pode ser certo, pode ser errado. Se a pessoa está pensando mal de você, não é verdade. Se não é verdade, não posso fazer nada. E se for verdade, eu também não posso fazer nada. Eu posso apenas tentar me melhorar. É isso que eu posso fazer. Ou é verdade ou não é verdade. Se for verdade, é o que é. As coisas são como são. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu aceito que dói menos. Frase de núcleo pobre de novela das 9. Né? Então aceita que dói menos. É o que é. Então preciso ver e dar um jeito. Se eu acho que vale a pena investir para melhorar, vou fazer isso. E se não é verdade, por que eu vou ficar me contorcendo, arrancando os cabelos? Não é verdade, gente, é mentira. Eu não preciso. A mentira tem perna curta, ela acaba tropeçando lá na frente. Entendeu? Então, à medida que eu amadureço, eu reduzo o impacto da opinião do outro sobre mim. Eu trato como opinião e não como verdade. O problema é esse, a gente vive tratando como verdade o que é apenas opinião. Isso é realmente um grande desafio. Aí Joana prossegue dizendo: convencionalmente a pessoa economiza e guarda valores amoedados, torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquinha-se, apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Ou seja, o que adianta você ficar amontoando coisa e virar uma pessoa mesquinha? É esse o problema. A psicologia positiva chega a essa conclusão, né? De que você precisa de algum nível de recurso. Mas se você passa desse nível, você cai no que Adam Smith, o famoso economista, chamava de lei dos investimentos decrescentes. Quanto você mais investe em buscar recurso, menos recurso você tem. Porque vai gastando. Porque vai gastando. Você precisa de mais. Você garantir que tem mais. Não, eu preciso ter mais. E nessa de investir mais, você acaba perdendo. É interessante essa lei dos investimentos decrescentes, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero melhorar os ganhos dessa empresa, e por isso eu vou investir em treinamento para meus funcionários. Beleza, aí eu invisto uma determinada quantia e aquilo ali gera um ganho, ótimo, lucro, maravilhoso, ótimo. Só que se eu continuo investindo só em treinamento o tempo todo, aí eu vou passar a gastar muito dinheiro com treinamento e isso não vai se reverter em lucro. Ou seja, rendimentos decrescentes. Eu aumento o investimento em treinamento e diminuo o lucro, porque esse gasto acaba diminuindo o lucro. E aí acabo que eu estou perdendo dinheiro. Então é exatamente isso que acontece no final das contas com relação à manutenção das posses. Você precisa de algum grau de posse, óbvio, para ter recurso. Mas se você investe muito nisso, você acaba perdendo paz. Você acaba perdendo oportunidade. De que adianta você ter tanto dinheiro? Por exemplo, eu já atendi um caso da pessoa que o marido da pessoa que eu atendia tinha um investimento de vida dele, era se tornar uma pessoa que vivesse de renda. E nessa ele dizia: não, daqui a 2 anos eu vou parar de trabalhar porque eu já vou ter conseguido a grana para poder fazer e acontecer, etc e tal. E nessa, esses 2 anos viraram mais 2, e esses 2 anos viraram mais 2, esses 2 anos viraram mais 2, e ele acabou infartando e morreu. E aí? Deixou o dinheiro para ela. Entende? Ela tá então, contigo. aí é que tá. Imagine. É verdade, né? Você tem dúvida? Imagine aí, gente. Imagine. Aí é uma coisa interessante pra gente pensar, né? Comprou aquele vestidinho. Use. Não guarde nada. Use. Já pensou você desencarnar sem ter usado Mas aí... e depois virar obsessor de quem recebeu como herança? Não, você não vai usar, não é meu, não use não. Oh, poxa, aí fica lá no plano espiritual desesperado porque não usou o tal do vestidinho. Aí comprou um chapéu novo, não usou o chapéu, não teve oportunidade, não, ou seja, não criou a oportunidade para usar, na verdade, né? Porque a oportunidade a gente é que cria. E aí nessa vira obsessor de quem vai ficar com aquilo. Aí comprou um livro. Aí diz: não, livro eu não dou, livro é meu livro, não sei o quê. E aí desencarna com o livro ali servindo de ornamento distante.
Para que serve ter um livro que não é útil para os outros, que não transforma a vida? Porque livro serve de peso de papel, ornamento de estante, serve também como ração de traça e serve também para transformar vidas. Como é que a gente pode fazer? A gente pode usar ele para transformar a vida. Então vamos fazer isso, né? Aliás, é interessante a gente se perguntar, né? Poxa, será que a gente tem tido o bom uso dos livros? Porque às vezes a gente tem uma lista de livros, tem uma fila de livro lá, e que não lê, e que tá lá e prossegue lá na filinha, e a gente não lê. Eu tô com um livro empacado, já tô há 1 ano tentando terminar um livro. Eu não vou falar aqui não, para não falar mal do livro, mas eu tô aí, me esforçando. É porque eu não me identifiquei com a forma como o escritor escreve. Mas eu tô ali firme, já tô quase no final, mas 1 ano, literalmente 1 ano tentando terminar o livro. Porque é tão ruim assim, é? Eu não gosto do jeito que ele escreve, não gosto do jeito que... O livro até é interessante, mas o jeito que ele escreve é um jeito que, poxa, não me empolga. E óbvio que em paralelo a isso eu tenho lido vários outros, mas esse eu tô ali, me mantendo firme. Não vou falar, né? É um escritor baiano, Diga, da modinha que tá aí na modinha. Eu já falei muito, já deu até pra pegar quem é. Diga. Não vou falar não, porque tá gravado aqui, se eu falar, isso é problema. Não quero processo não. Depois eu falo. Então, continuando. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar, gerando as cirandas de investimento que permitem auferir lucros e vantagens. Os que assim tornam-se ricos vivem em constante ansiedade. Olha que fala interessante. Os que assim se tornam ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da ganância financeira. Ou seja, perdem a paz. Perdem a paz. Né? Isso é que é o grande problema. Diga. Eu só quero agradecer a Deus pelo momento, pelo socorro que nos foi dado, porque eu fiquei aqui em oração pedindo por silêncio. Para que eu pudesse ouvir, nós todos pudéssemos aproveitar, encarnados e desencarnados, essa sua aula. Nós conseguimos já faz uns 5 minutos. Maravilha, olha que bom, hein? Muito obrigado pelo suporte. Pela força. Então, ela coloca, a riqueza em si mesma não é boa nem má. Olha que importante essa fala. A riqueza é como o sexo. Não é bom nem má. O sexo não é bom nem mal. Oi? Colocar desse jeito também fica meio... Não é bom nem mal, depende do uso que você faz. Depende da forma como... A palavra não é boa nem má. Depende do uso que você faz. Olha que importante, hein? Fica melhor. Dependendo de quem a usa e de como é utilizado. Ou seja, isso que é interessante pra gente levar em conta. Né? Ter dinheiro não é um problema, gente. Aliás, Peixinho sempre falava assim, né? Ele dizia que é muito fácil você se dizer-se desapegado quando você não tem dinheiro. É muito fácil dizer que é desapegado, você não tem dinheiro, então desapegado. Muito fácil ser desapegado sem dinheiro, né? Ser pobre e ser desapegado é facílimo. Agora vá ser desapegado tendo dinheiro. Por isso que são tão poucos os santos ricos, né? Da história da humanidade. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Por quê? Porque é um desafio você ter dinheiro e não ser possuído pela posse. Como diz Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino, da Dor. Ele diz isso, né? Que a posse passa a possuir seu possuidor. Viva Paulo de Tarso. Então a gente precisa... Ele era um homem de muita posse. E conseguiu dispor, né? Então a gente precisa abrir mão de ser possuído pelas nossas posses. Quem falou isso, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz justamente essa reflexão, né? Que a gente às vezes se deixa possuir pela posse. Vitor Hugo fala sobre isso também, né? Que volta e meia você precisa olhar para o seu dinheiro e dizer quem é dono de quem. Embora seja importante, né? Porque você
Só através do dinheiro que você faz grandes empreendimentos, né? E os pequenos também, né? A gente De precisa. coisas para poder ajudar todo mundo, empregar todo mundo, porque é duro, amigo. Sim. É muito fácil você se dizer desapegado quando você não tem nada. Então, para gente falar isso, primeiro a gente tem que construir o ter. Para aí construir a questão do não apegar-se. Entendeu? Como é que é fácil se dizer desapegado se você não tem nada? Então, se você tem alguma coisa, aí sim está o desafio de ser desapegado. Isso é que é interessante. Diga! Eu lembrei bem parecido com essa frase de Denil Rodin, Humberto Rodin, ele fala possuir sem ser possuído. Isso. E aí também eu lembrei do seguinte, que se a gente for refletir, nem o corpo nos pertence. Pertence por um tempo. Então, na verdade, tudo que vem é para a gente administrar por um período. Então, nada nos pertence, no fundo. É só uma questão de sabedoria para administrar. Eu acho que é um grande desafio. Nem esse ego aqui é meu no final das contas, né? Porque isso não permanece. A gente vai embora e fica ali, né? Fica a memória. E daí algumas gerações já não tem nem mais a memória. Vai embora. Diga. Eu não sou, eu estou. É preciso que eu lembre disso o tempo todo. Quem realmente eu sou. O que realmente eu sou. Diga. É daí. Eu lembrou de uma Dulce. Uma Dulce era uma mulher rica, uma mulher rica, mas ela não usou da riqueza para desenvolver as ações dela. Ela trabalhava buscando bem para fazer tudo, conseguiu fazer muito, quase, não com as postas dela, mas com as postas do coração do bem das pessoas que ajudavam no retorno. A irmã Dulce tem um exemplo fantástico de vida, né? Porque ela soube abrir mão da riqueza e, no entanto, foi tão ávida em fazer o bem. Inclusive, o Peixinho contava disso, né? Ele falava que ela dizia assim, que eu tenho medo de estar sendo egoísta em fazer o bem. Eu preciso também dar espaço para que o outro faça. Ou seja, olha aí, ela queria tanto fazer o bem, que fazer o bem era uma coisa tão prazerosa que ela tinha medo de estar tomando só para si a oportunidade de fazer o bem. Ela tinha que dar a oportunidade para os outros fazerem. Aí Divaldo contava que ela, certa feita ele foi visitá-la, aí chegou e encontrou ela já no fim da vida, né? Já bem velhinha, numa cadeira de madeira, uma coisa assim realmente bem desconfortável. Ele olhou assim, ela já bem velhinha, sobrevivendo com 1 quarto de maçã por dia. Imagine aí, 1 quarto de maçã por dia. E aí, sentada ali, aí ele chega e diz: ô irmã, por que você não está num leito? Eu vou providenciar uma doação de um leito aqui para você. Peraí, deixa eu telefonar aqui. Não, Divaldo, fique tranquilo. Não precisa não quero a doação do seu leito não. Essa cadeira aqui é o que está me garantindo as doações de leitos, porque com isso eu já consegui fechar 2 enfermarias de leito. Ela é extremamente estrategista. Ela ficava sentada na cadeira desconfortável, as pessoas vinham e doavam leitos e ela ia enchendo as enfermarias com leitos das doações e ela continuava na sua cadeira desconfortável. E aí o tempo todo ela fazia isso. Então, isso é justamente abrir mão de si, né? Isso é a abnegação que eu falei agora há pouco. Desprendimento. É o desprendimento. É conseguir ir além. Você tem que ter na vida. Tem que ter, o apeguinho tem. Tem. Em determinado momento para de ter, né? Lá na frente, né? Quando morre, Não, quando morre também mantém. A gente leva o que a gente é. O espírito não muda assim depois da morte. um apego às coisas que lhes são necessárias. Eu tenho apego à minha casa. Aí não é apego. Você tem que ter, por exemplo, você cuidar, valorizar, porque lhe serve. Mas que aquilo é passageiro. Enquanto está ali. Aí lembrar aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo: Senhor, obrigado, se lhe aproveu, me dá esse bem. E obrigado, se lhe aprover, me tirar ele também. Ou seja, você tem sua casa, tem seu apego, mas também esteja com o coração aberto. Se aprover a Deus, tirar isso de você. Não vou morrer. Você tem que ter. Você tinha levantado a mão, não foi? Eu? Sim. Não, é. Ah, não? Graças a Deus. Isso aqui é uma maravilha. Diga. Isso aqui é uma terapia. Ah, o leque. Não levantei, não. Ah, pensei que tivesse levantado. Então, aí ela diz assim:
Com facilidade gera o apego e o medo de perdê-la. Empobrece outros indivíduos enquanto dorme nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. Olha aí o que eu falei agora há pouco de Gandhi, quando ele dizia que aquele que possui mais do que necessita é um ladrão. Olha que fala importante. Aí ela diz: aprende a repartir, a fim de melhor compartilhes. O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és permanece, não se consome. Olha aí, o ter e o ser. A importância da gente focar no que a gente é e não no que a gente tem. Reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás quão é urgente aproveitá-la com propriedade. Estar aqui agora, presente. Se perguntar: para que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui? O que é que eu devo focar estando aqui? Para que eu não seja um peso para o outro e também para que eu possa ajudar os outros com seus pesos. Isso é importantíssimo, né? A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno. Ou seja, o tempo passa o tempo todo. E a gente precisa levar em conta que as coisas não são permanentes. O que permanece é o ser. Aquilo que a gente tem fica. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Essa frase é fantástica, né? Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Isso aí é justamente o crescimento que a gente é convidado a fazer. Joana, lá no primeiro item, fatores de perturbação do livro O Homem Integral, ela tem no final aquela frase famosa, né, que eu sempre falo: encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. Ou seja, olha que convite aí para que a gente enfrente a vida com uma atitude de aprendiz. Estamos aqui para aprender. Se eu me vejo dessa forma, eu facilito o processo. Eu auxilio o processo, em vez de resistir a ele. Como diz Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Então, às vezes a gente... Oi? É o que nós estamos fazendo aqui. Exato, a gente precisa forçar a barra, né? Às vezes, para poder que a coisa flua de maneira natural. Diga! Até do ponto de vista da neurociência, se você ficar martelando tudo aquilo, você está reforçando aquilo tipo até de neurônio, de sinapse. Fica lutando contra, né? Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais que te alargarão os horizontes do entendimento da vida, melhor apresentando-te o significado e o objetivo da existência carnal. Olha que interessante para a gente refletir aqui, né? Quais são as nossas aquisições espirituais? Como eu saio dessa encarnação em termos de aquisição espiritual, em termos de crescimento, em termos de amadurecimento? Como eu saio dessa encarnação? Isso é importante a gente se perguntar, né? Aí ela diz, cadê, onde é que eu parei? Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que se te fixaram à personalidade e são responsáveis por problemas, doenças e satisfações que te afligem. Ou seja, a visão correta aí preconizada no caminho óctuplo. Lembra lá? No caminho óctuplo, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então são os 8 caminhos para a gente vivenciar. E essa visão correta que é a primeira, não é à toa que é a primeira. É a visão correta que vai nos fazer trazer justamente essa percepção de como proceder, nos ajudando a nos liberar dos fatores degenerativos. É uma visão. Exercite novos olhares. Jesus fala de maneira muito brilhante. Ele diz assim, ó: o teu olho, né, se teu olho for luz, se teu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Olha que fala importante. Eu acho essa fala de Jesus fantástica para a gente refletir.
Se teu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Olha que impactante isso. Em que canto você leu isso? Em que canto eu li isso? Eu li algumas coisas, eu nunca vi isso. Mas é lindo, é maravilhoso. Evangelho, não é Evangelho de Jesus. Mas ele completa, né, Danilo? E se haver trevas, quão grande as trevas. É, exato. Ó que completude aí, ó. E se for treva, quão grandes serão essas trevas? Então, realmente, ó, a forma como a gente vê faz toda a diferença. Vai chegar, me arrepiei todo. Exercite outros olhares. Experimente novas formas de enxergar. Diga. Uma legenda, tá ali alta aí, amor. Não, lâmpadas abençoadas. Eu acho que eu tenho que meu problema é ver bem. Isso que você está falando aí. Ver. Enxergar com olhos de ver, né? Enxergar com olhos de ver. Ou seja, exercitar melhor a forma de enxergar a vida. Enxergar melhor justamente os desafios, os aprendizados, o crescimento. Tentar exercitar novos olhares. Talvez seja um grande convite para que a gente reflita, né, na manhã de hoje. Qual é o olhar que a gente pode exercitar? Como a gente pode enxergar? Quais são as formas de enxergar? A gente precisa sempre se perguntar. Tem outras formas de ver isso que eu estou vivendo? Tem outras formas de enxergar essa percepção aqui? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor diante disso? Como eu posso me tornar uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa? Em que isso me transforma numa pessoa mais humilde, mais altruísta? Então tudo isso são exercícios que a gente vai fazer. Diga. Como é que você sugere esse balanço de assim, como está essa inclinação? Considerando, né? Como você propõe isso? Todo dia, a cada aniversário, fazer uma comparação de agora com 5 anos, 10 anos. Repete a pergunta aí. A pergunta que está sendo feita é a seguinte: como é que a gente vai fazer esse balanço de como a gente sai dessa encarnação, né? Como é que a gente vai aferir ali se realmente a gente melhorou ou se não melhorou? Como é que a gente vai aferir que realmente houve uma transformação, né? E aí é interessante a gente se fazer esse tipo de questionamento em alguns momentos. Cada pessoa vai ter um jeito diferente de encarar. Algumas pessoas fazem nos aniversários, como você colocou. Outras pessoas fazem no fim do dia. Questão 919A de O Livro dos Espíritos, né? O Espírito Santo Agostinho dando o seu exemplo pessoal de no fim do dia ele fazer aquele balanço, não só do que fez de bom, do que fez de ruim, também do que deixou de fazer de bom. Porque nós somos responsáveis pelo mal decorrente daí. Olha que fala também importante, hein? Receba essa aí na caixa do catarro. Né? Porque isso bota pra pensar. A gente é responsável pelo bem que faz, a gente é responsável pelo mal que faz, e a gente é responsável pelas consequências do bem que deixou de fazer. Pela inutilidade, né? Somos responsáveis. Então, em determinado momento você vai se olhar. Esse aí é o drama de consciência. Não tem um julgamento externo. A gente às vezes acha que vem um juiz culpado, vai botar você. Não, o julgamento é aqui dentro, ó. Então, a gente desencarna. E obviamente que já tem esse tipo de julgamento dentro de nós, mesmo sem desencarnar, mas aí no momento da desencarnação isso vem muito forte. São muito comuns os relatos de que a pessoa, quando está desencarnando, vem toda a história de vida num pacotão de informação ali, ó, pá! E aí você vê, no momento de quase morte, a sua história de vida ali condensada. No momento pequenininho ali, você vê um monte de informação vindo junto. Então, naquele instante ali, é um momento de reflexão, é um momento de julgamento íntimo. Vale a pena ver de novo. É o vale a pena ver de novo. Que pode, é isso que eu ia falar, que pode valer a pena ou não. Que às vezes pode não ser tão agradável a lembrança que a gente tem, né? Então que a gente cuide para que seja. Mas que a maioria se arrepende, né? A maioria. A gente precisa hoje começar a resolver essas pendências tantas que a gente traz consigo, para que não seja. Eu estava estudando para dar aula de psicologia da fase adulta
E aí tive a grata satisfação de reencontrar os estudos de Erik Erikson. E aí ele fala, né? Ele fala do desenvolvimento psicológico que acontece durante a vida toda, não é só que geralmente a gente pensa desenvolvimento, a fase psicossexual de Freud, que é na infância, começo da adolescência, o desenvolvimento de Piaget, que vai até o final da adolescência, começo da vida adulta. Ele não, ele vai dizer que a gente se desenvolve a vida toda. Como Jung também vai falar da individuação, da metanoia, que são fases do momento adulto da vida. Mas Erikson, ele tem um momento que ele vai falar isso, que a última fase da vida, que já que a gente vive na terceira idade, na verdade ele chama de oitava idade, né? A oitava idade do ser humano. Ele diz que nesse momento é o momento que você olha para trás e analisa se sua vida foi útil. E analisa se sua vida foi significativa. Se sua vida teve sentido, teve propósito. Então nesse momento aí é o momento de você começar. Se não foi, se teve aquela sensação de que faltou alguma coisa, é agora que você tem que fazer. Olhou para trás e ficou pendência, resolve logo. Não para você se apressar para poder ir embora, mas para você ficar em paz com sua consciência. Porque diz Joana de Ângeles, morre-se como se vive. Se você está vivendo em paz, você vai morrer em paz. Se você está morrendo com falta de paz, é porque você está vivendo sem paz. Então está na hora de começar a construir essa paz e ter uma consciência translúcida de estar fazendo aquilo que lhe cabe fazer. Como lhe cabe fazer? Diga. Sim. Sim. Pegar os grupos, não sair do grupo, você permitou aquilo que você veio fazer. Exato. Deixar a parte do grupo passar. Deixar sua pegada, né? Deixar sua pegada de luz, né? Fazer com que a sua vida tenha sido significativa. Ou seja, dá sua contribuição. Dê sua contribuição. Faça o que lhe cabe fazer. E não precisa ser uma coisa grande, não. A gente geralmente pensa, uma coisa grandiosa, enorme, um grande empreendimento. Não, uma coisa pequena. Seja, por exemplo, tocar um coração. Seja, por exemplo, ajudar alguém a enxergar a vida de outra forma, por exemplo, já é uma grande transformação, já é uma pegada que você está deixando. Melhorar-se já é um grande empreendimento. Melhorar-se como pessoa, porque o entorno melhora junto. Então a gente cresce junto. Aí ela diz, não mais disputarás vaidades, nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas. Ou seja, você aprende a relativizar o impacto do entorno sobre você. Você aprende a diminuir a importância do que não tem importância, no final das contas. Não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre. Tuas conquistas não serão mensuráveis por aplausos ou apupos. Ou seja, não interessa se os outros estão te elogiando ou te vaiando. O que interessa é que você está em paz com sua consciência, de estar fazendo o que lhe cabe fazer. É isso que interessa. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. Olha que importante isso, né? É a fala que a gente vai ver Kardec trazendo, né? Na verdade não é Kardec quem publica, é posterior a Kardec no livro Obras Póstumas, mas aquela fala ali de que não ajudá-lo seria não te amar. Então os espíritos nos auxiliam o tempo todo. Então é isso aí. Viverás tranquilo e disporá de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. E a gente querendo só o supérfluo, né? A vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo. Também toma-o, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Olha aí a chamada na chincha. A gente tem o que a gente precisa. A gente tem o que a gente precisa. Então é preciso que a gente aprenda também a dar graças a isso, né? A ter gratidão a isso. Aí a gente vai gradativamente, lembrando que antes de encarnar, a gente escolheu as provas que vive hoje. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Antes de encarnar, a gente escolhe as provas, as mais importantes. As outras vêm com
Aí é que está o usufruto do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente exerce muito mais no plano espiritual. É escolhendo antes. A gente escolhe. As mais desafiadoras a gente escolhe antes. E algumas vêm compulsório, né? Às vezes é compulsório, né? E é bom lembrar, como diz na questão 540, que tudo no universo está encadeado, do átomo ao arcanjo. Ou seja, nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Pai. Todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Tudo tem significado. A gente é que não compreende. Não tem fios soltos, de jeito nenhum. E é bom lembrar, né, que muitas vezes a gente eu vou deixar de usufruir tal coisa, de ter tal tipo de alegria, porque com isso eu estou sendo abnegado. Só que é bom a gente lembrar que o sofrimento só é útil se for em prol do outro. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Questão 726 do Livro dos Espíritos. O sofrimento só é útil se for em prol do outro. Não adianta a gente ficar nessa história, eu vou ser abnegado, e aí ser abnegado para quem? Para ajudar quem? Para ser útil para quem? Porque se não for útil para alguém, não serve para nada. Então é preciso que a gente caminhe nessa jornada. E aí ela fala saúde, paz. Eu já tinha lido de cima? Já. Então, saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade. A tua meta final é única. A tua meta final e única. Olha aí que interessante, hein? Construir saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização. É interessante que a gente geralmente não pensa o trabalho como uma riqueza. Só vive reclamando. Trabalho é uma riqueza. Eu lembro do livro O Profeta, de Khalil Gibran, quando ele disse que trabalho é o amor feito visível. Eu acho fantástica essa frase, para a gente refletir. Né? Trabalho é o amor feito visível. Perceba que o espírito superior desencarna já trabalhando. Caso de Divaldo, desencarnou já trabalhando. Caso de Peixinho, desencarnou já trabalhando. Trabalho. Trabalho é a bênção, é coisa boa. A gente tem mania de ver no trabalho uma punição. A gente tem mania de ver no trabalho aquela visão judaico-cristã da punição. Trabalho estranho. Né? Do trabalho de, você pecou, agora você vai ser punido a trabalhar, como se fosse uma punição, quando na verdade o trabalho é uma bênção. É sentir-se útil, é sentir-se parte, é ser um com Deus, é ser um com o universo. Eu e o Pai somos um. Deus trabalha sempre, então eu também trabalho, disse Jesus. Então é isso que é uma bênção, enxergar o trabalho como sendo uma bênção e não como uma punição, não como um problema, como geralmente a gente tende a enxergar. E é por isso ela coloca como sendo os mantras, né? as frases norteadoras para a nossa reflexão. Ela diz assim, o poder divino enriquece-me do necessário a uma existência feliz. Ou seja, eu saio da ilusão de separatividade, como dizem os psicólogos transpessoais. Pierre Weil, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, eles falam isso, né? De que a gente tem uma ilusão de separatividade, a ilusão do paraíso perdido, como se a gente fosse destacado da natureza. A gente faz parte da natureza. Então, é isso que Jesus quer dizer. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é que a gente veja ali que a gente é parte dessa natureza. A gente não está destacado. Não tem uma coisa que eu não tenho. É tudo parte da natureza, tudo parte de mim. É como diz Pierre Weil, quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Olha que fala impactante. É conseguir enxergar, como dizem os hindus, né? O Namastê. Deus em mim saúda Deus em você. É conseguir enxergar o mesmo Deus que está em um e no outro. E ali a gente ter uma conexão, um contato.
É esse o convite da manhã. O que me falta certamente não é importante, não me faz falta. Olha que interessante a gente exercitar essa visão. O que me falta não me faz falta. Olha que outro olhar. A gente alarga o horizonte, a gente se sente tão empoderado com essa fala, né? Até então era uma falta. Ai meu Deus, isso faz tanta falta. Pera lá. Deixa eu exercitar o olhar aqui. Será que é isso mesmo? Será que aquilo realmente me faz falta? Ou é uma pseudo-necessidade que eu criei para mim? Será que eu preciso comprar o iPhone 29 Pro Max? Que vai me custar aí, sei lá, umas 4 encarnações? Ou eu posso continuar com o meu simplesinho? Então, com isso a gente vai gradativamente alargando o horizonte, se perguntando o que é que realmente é necessário. Aí vem, diante das pessoas encarceradas na insatisfação, que possuem coisas inúteis, embora disputadas, eu disponho dos recursos do discernimento para a conquista da saúde e da paz. Olha aí, hein? Discernimento. Isso é uma bênção, né? É um bem fantástico. Que a gente às vezes não tem gratidão para poder agradecer esse bem. A gente não exerce gratidão e dizer, Senhor, muito obrigado por ter me dado discernimento. Diga, Cláudio. Essa questão do trabalho que você falou, eu fiquei pensando aqui como é que a gente poderia ver isso de uma outra forma do que usualmente se vê. E, infelizmente, concordo com você que a gente deve ver o trabalho dessa forma, mas eu acho que usualmente se vê o trabalho como um certo prazer. E em economia, já que você citou recentemente aí, você fala de que é como se fosse você tivesse que fazer uma escolha entre lazer e trabalho. E você trabalha até um certo ponto e aí não existe um conflito entre essas duas coisas. E se o seu salário cresce a partir de um certo ponto, mas você começa a diminuir o trabalho porque existe um prazer e mais trabalho. Você prefere lazer. Isso é que a gente eu queria entender, colocar, na verdade, minha questão é como é que a gente poderia colocar essa visão de trabalho que você trouxe, que eu concordo, talvez não é para esse nível mais usual que as pessoas têm. É porque da lei de trabalho do Livro dos Espíritos a gente vai retirar a informação de que trabalho é toda atividade útil. Não é só trabalho remunerado, não é só trabalho. Por exemplo, o fato de você raciocinar. Uma elucubração filosófica pode ser considerado um trabalho também. E na medida em que você vai tomando consciência de que aquilo é útil, que te dá um senso, te dá um sentido, te dá um propósito, você vivencia aquilo de uma outra maneira. Você encara aquilo de outra forma. Inclusive a gente vai encontrar dentro do taoísmo, por exemplo, na tradição chinesa, a percepção de que quanto mais você consegue enxergar prazer no que você faz, menos você precisa trabalhar dentro dessa lógica negativa do trabalho. Você vai passar a viver aquilo ali como se fosse um lazer. Mas você não acha que, em geral, as pessoas encaram o trabalho dessa forma? Sim, porque estão ainda contingenciadas a um olhar materialista, imediatista da vida. Então, na medida em que a gente alarga o horizonte, a gente vai passar a enxergar muito mais um significado, um sentido, um propósito, e com isso, um prazer em fazer o que faz, sabendo que você é parte de algo maior, sabendo que o que você está trazendo ali está contribuindo para algo superior. Entende? E aí, no momento em que você passa a ser elemento dessa transformação, você passa a se sentir bem em estar ali ajudando, em estar auxiliando, em ser algo além, em transcender essa visão limitada do trabalho. Então, por enquanto, a gente ainda tem necessidade dessas coisas materiais, a gente ainda tem, sim, o peso da tarefa, e óbvio que na lei do trabalho também está incluído o descanso. A gente precisa do descanso também, isso faz parte do trabalho. Tá? Isso é importantíssimo, é imprescindível. Primeiro ela, depois você. Eu acho que eu entendi isso que ele falou, é que o trabalho, como a gente vê normalmente, é trabalhar com escravo. Sim. O trabalho é sacrifício. Né? Mas o trabalho é usar os recursos. Então a gente vê como sacrifício, então a gente ficava os donos, também bom, vamos dizer assim. E o sacrifício era escravo. Então, Leda, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um chicote de 3 pontas com o qual a gente batia nos animais para rodar a mó.
né? Então, olha que interessante isso, né? Para rodar moenda, a gente batia no animal com aquilo, tripalho, aí vem, a palavra trabalho vem daí. E realmente tem essa acepção, a gente tem essa visão de trabalho como uma coisa negativa. Mas os espíritos vêm o tempo inteiro nos mostrando que a gente precisa que a gente tenha uma outra atitude, um outro olhar, que, de tal modo que a gente vai ver como é o prazer de uma irmã Dulce dizer que, poxa vida, eu sinto tanto prazer em fazer o bem. Isso é trabalho. Né? Isso é trabalho. É esse prazer. Fazer o bem pelo bem, não para receber um benefício, não para ganhar bônus hora, não para ser admirado por ninguém, e sim porque é prazeroso fazer o bem em si, na prática de fazer o bem. A gente ainda precisa amadurecer muito para compreender isso. Diga. Rapidinho, porque assim, ó, essa questão negativa do trabalho, eu vejo que a gente tem muito enraizado, então, lá em cristão. Lembra lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis 3,19, com o solo celoso, você comerá seu pão, até que dote a terra, o que dela foi tirado, porque é do pó e ao pó voltará. Acho que é isso que a gente tem que transcender. A visão de trabalho aí como punição, né? Isso aí a gente precisa realmente sair disso, né? Dessa visão que ainda é limitada, ainda é uma percepção equivocada, que fomos punidos sendo expulsos do paraíso, e nessa punição de expulsão do paraíso, é o que eu falei agora há pouco, né? O mito da separatividade, é o mito do paraíso perdido. Você acredita que está destacado do gozo do paraíso, quando na verdade você pode gozar desse paraíso aqui agora, nesse momento. A questão é você conseguir ter esse nível de consciência. Mas Jesus fala isso, vós sois deuses. É ter essa consciência. A gente ainda não está tão longe de entender o que é que Jesus quis dizer com isso. Tão longe de entender o que é ser a luz do mundo, ser o sal da terra. A gente ainda está tão longe, mas à medida em que a gente vai se aproximando, a gente vai tendo aqui e acolá alguns vislumbres a respeito disso. Então é tudo crescimento. Diga, para a gente fechar, a última fala. Um ótimo exemplo de trabalho são esses seus 20 anos de palestra, né? Que deve render uma série de fatores positivos para a sua trajetória e para as pessoas também. Para mim é um exemplo. 20 anos. 29. Obrigadão, mas é o que eu falei, né? Se não impacta em mim, vai ser vazio, vai ser tosco e desnecessário. E aí acaba com a seguinte frase: a posse real nunca me será tomada, esta eu a deverei lograr. Ou seja, que é meu fica comigo, é meu e permanece comigo. Questão 860 e também na 870 está lá escrito que o único objetivo da vida é fazer o bem. É fazer o bem. A gente está aqui encarnado é para isso. E aí isso me faz lembrar a Epístola de Tiago, a Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe fazer o bem e não o faz, se equivoca. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então precisamos aprender a usar bem o recurso de que dispomos, esse recurso chamado tempo, esse recurso chamado saúde, esse recurso chamado inteligência, informação. A lista é enorme, mas usando bem para ter paz na consciência e percebendo que esses são os nossos verdadeiros recursos, as nossas posses, a nossa verdadeira fortuna. Então que as bênçãos de Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de usufruirmos melhor dos tantos bens de que dispomos. Ok? Grande abraço.